Bem-vindos a mais um CH Master Data Talks e hoje vamos falar sobre unidades de medida, o que que é e por que que esse tópico é tão importante na sua gestão de dados mestres. Então, vamos falar de boas práticas, os principais erros a se evitar, através de histórias reais aí de clientes e como que a CH Master Data vai poder te ajudar com essa frente. Então, temos aqui Tadeu Avelar, nosso CEO, Davi Ferreira, nosso diretor comercial. Então, Davi, contigo aí a palavra. Obrigado, Ian. Unidade de medida, você vê, é um campo, numa estrutura de um RP que tem centenas de campos, considerado, às vezes, à margem, né, um campo sem importância, mas que define muitos papéis importantes no dia a dia da área de suprimentos. Quando a gente recebe os projetos aqui, e os projetos têm dois momentos, um primeiro momento que é o saneamento, é aquilo que o cliente tem na base dele existente, que vai ser revisto, e a governança, que é o desenho do ongoing, do cadastramento dos novos itens. Para o cadastramento dos novos itens, fica fácil resolver a questão da unidade de medida, porque você estabelece o padrão e passa a utilizar o padrão a partir das novas criações. Agora, quando o cliente já vem com uma base, os RPs não deixam que isso seja mudado. E aí tem uma série de análises. Tem itens que permanecem, podem permanecer com as unidades erradas se os itens não forem refeitos, aí tem que ser substituídos. Além disso, a gente vê clientes trazendo depoimentos com dificuldades na hora de converter aquilo que é a linguagem da empresa com aquilo que é a linguagem do mercado. É um tema que a gente recebe muita demanda, tá certo, Adeu? É isso aí. A gente encontra muito, né? É um erro de conceito. Na tabela de unidade de medida, caixa, pacote, frasco, lata, ou seja, a embalagem como unidade de medida. E no conceito do nosso trabalho, a embalagem tem que estar dentro da descrição do material. Por exemplo, você vai comprar óleo lubrificante. Então, a indústria compra óleo de lubrificante, ela pode comprar num tambor de 200 litros, ela pode comprar num galão, ela pode comprar em latas de 1 litro, frasco de 1 litro, Esses e casos todos isso, são aqueles que têm conversão, né? esses têm conversão para uso, né? Pode ter conversão de distribuição interna. No nosso conceito de trabalho, né, nós criamos uma descrição, um código para cada embalagem, que isso influencia no preço. O 1 litro vai estar mais barato quando você compra no tambor do que num frasco de 1 litro. Então, os relatórios gerenciais, né, também ficam corretos. Na hora de compras, de negociar uma nova compra, vai ter uma base histórica correta para poder negociar. E os controles de estoque. Então, é muito importante que se use realmente na tabela de unidade de medida, né, a unidade de medida. E a gente tem algumas histórias, né, não sei se engraçadas ou trágicas para quem vivenciou nela, mas tem um caso, por exemplo, emblemático, né, de um requisitante que pediu lá 500 parafusos, né? Só que o parafuso é vendido a quilo. A empresa recebeu 500 quilos do parafuso. Lógico que compras passou inadvertida que 1 quilo de parafuso devia ter achado que era caro, né? Mas não, tem parafusos que são caros mesmo. Então aquilo passou inadvertido quando chegou 500 quilos de parafuso foram entregues. Então a unidade de medida ela influencia muito, né, na área de compras, nos estoques. E aí no serviço, né, no processo da CH Master Data, as unidades de medida estão vinculadas aos PDMs, ou seja, naquela família, todos os itens têm que utilizar a mesma unidade de medida, salvo algumas exceções. Por exemplo, chapa, né? Chapa de ferrosos, ferro, aço. A chapa tem fornecedores que fornecem a metro quadrado, outros fornecem a quilo. Tubos, tem alguns tubos que são fornecidos a quilos, outros são fornecidos a metro. Então, dependendo da família, nós temos essa flexibilização também dependendo do fornecedor. E como o Davi falou, né, tem alguns casos, né, que você compra de uma forma e o RP tem uma tabela de conversão para poder distribuir internamente. Não é isso, Davi? Exato. E da unidade de medida, é claro que o mais difícil não está associado aos itens em que você requisita como unidade ou como você requisita como peça, e eles se apresentam dessa forma. A principal dificuldade está nos itens em que a apresentação do item associada à embalagem é que é o problema. E aí, como você explicou,
nesses casos, nós inserimos a forma da apresentação na descrição, justamente para que se saiba o que está sendo solicitado, porque a variação da embalagem influencia no novo SKU, no novo código. Você falou desse caso do parafuso, e tem um caso que é mais leve quanto ao material, porque é papel higiênico, né? Só que o cliente fez uma requisição do papel higiênico, cada pacote tem 64 rolos, só que se colocou, e tem pacote que são com 12, então o cliente não tinha isso bem organizado na hora que ele comprou os pacotes, se fechou uma quadra dentro do almoxarifado com volume de papel higiênico. E não é absurdo acontecer. Vai consumir, mas é um erro porque está associado a um não cuidado, a um desenho de processo que não foi elaborado corretamente. Quando a gente vincula as unidades de medida ao padrão de descrição, você corrige muitas das coisas e trabalha excepcionalmente os itens que têm apresentação e precisam de um cuidado maior. Ontem nós estávamos no quarto fórum de inteligência e processos de compras, né? E se falou lá de unidade de medida em conversão, porque a automação de processos, quando eu não tenho isso muito claro, não me permite automatizar. Então, unidade de medida é um tema importante e quando nós trazemos para dentro do projeto, tem um capítulo especial dentro dos desenhos que a gente ajuda o cliente a executar. É por isso, né, que Ian, todo início de projeto, né, começa com saneamento e depois vai para a governança, que nas primeiras reuniões, né, de alinhamento do projeto, a gente conversa com os clientes para definir aquelas unidades medidas que vão trazer problema. A gente aconselha mesmo que o cliente crie um novo item, consuma aquele que está lá e passe a adotar o novo item com o novo código, porque a unidade de medida ela pode trazer problema no futuro. Outros, como o Davi falou, tá um para um, tá lá um frasco ao invés de estar uma unidade. Às vezes a gente até deixa porque não vai causar algum problema maior. Mas em muitos dos itens a gente aconselha que o cliente bloqueie aquele código e crie um item novo. Portanto, né, a normalização das unidades medidas é fundamental num projeto de saneamento de cadastro. Ok? Perfeito. Obrigado, Tadeu. Obrigado, Davi, pela aula. E, pessoal, se vocês quiserem conhecer um pouco mais das soluções da CH Master Data, que é pioneira mundial nessas tecnologias para gestão de dados mestres e como que a gente pode já estimar futuras economias em relação à sua empresa, só seguir aqui as instruções abaixo do vídeo e nossa equipe vai ter um prazer aí de te acompanhar, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Até. Obrigado.